Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então a nossa quarta e última teleaula revisional, né, da disciplina de políticas macroeconômicas, então, né, macroeconomia. Lembro vocês que estou aqui no chatzinho aqui, vocês podem mandarem questões que a gente vai conversando aqui junto. Após a gente encerrar aqui, eu vou abrir o Zoom, tem muita informação importante para passar para vocês, principalmente a questão da prova e como ela vai funcionar na prova digital. Tem algumas flexibilizações que foram feitas aí pela instituição que eu preciso passar para vocês, tá bom? Vamos lá então, economia monetária. Nesta quarta aula nós vamos revisar os seguintes temas: a evolução da moeda, as funções da moeda e suas características básicas e como os bancos comerciais criam moeda num processo conhecido como multiplicador bancário. Vamos falar sobre isso. Os papéis e funções do Banco Central e dos bancos comerciais, respectivamente. As funções da moeda no mundo globalizado. Então a moeda, pessoal, nas sociedades primitivas, as pessoas eram autossuficientes, ou seja, elas produziam tudo aquilo que necessitavam para sobreviver. A pessoa tinha de ser praticamente um ninja, pois o mesmo indivíduo tinha que caçar, pescar, colher frutos, fazia suas próprias vestimentas, construía suas ferramentas rudimentares. Nas raras vezes que precisavam de alguma mercadoria que não conseguiam fazer sozinhos, os indivíduos trocavam produtos por produtos, o chamado escambo. No entanto, à medida que a divisão do trabalho começou a ser implementada e apareceram os trabalhadores especialistas, caçadores, pescadores, artesãos, pastores, ferramenteiros, cada um qual na sua especificidade, as pessoas já não faziam mais tudo aquilo que necessitavam para sobreviver, tendo de recorrer frequentemente aos mercados, onde todos se reuniam para trocar entre si os produtos que elaboravam. Mas tudo ainda era muito difícil, porque se uma pessoa tinha porcos e quisesse trocar por cordeiros para variar o cardápio do almoço, por exemplo, e ela não fechasse negócio com o criador de cordeiros, isso iria atrasar a vida do criador de porcos, não é mesmo? E a gente diz que hoje os homens vivem estressados. Olha só, olha o passado como é que era, né? Ninguém viveu naquela época para saber o que realmente era estressante. Assim, para facilitar essas trocas, surgiram as primeiras moedas. Inicialmente, as moedas eram mercadorias quaisquer que teriam valor mesmo que não fossem usadas como moeda, as chamadas moedas mercadorias. A moeda mercadoria ela facilitou as trocas, porque viabilizou as vendas independentemente de o comprador ter um bem que interessasse ao vendedor. No entanto, a maior parte das moedas mercadorias continuava trazendo algumas dificuldades de mercado, pois elas não tinham características que são desejáveis para qualquer moeda. Diante disso, pessoal, a gente pode definir moeda sendo um objeto de aceitação geral, utilizando na troca de bens e serviços, aceitação garantida por lei. As características essenciais da moeda. São 6 as características essenciais da moeda. Aceitabilidade, a moeda deve ser aceita pela maioria das pessoas. Homogeneidade, moedas de igual valor devem ser idênticas, por exemplo, moeda de R$1, são todas iguais, idênticas. Divisibilidade, a moeda pode ser fracionada ou ampliada em diversos valores para facilitar as trocas. Indestrutibilidade, a moeda não pode se deteriorar à medida que é usada, muito manuseada. Facilidade de manuseio, portar, carregar a moeda, colocar no bolso. E transferibilidade, né? A moeda deve ser facilmente transferível de uma pessoa para outra. Funções clássicas da moeda. Moeda como meio de troca ou circulação. Acontece quando o comprador passa a moeda ao vendedor, ao comprar um bem ou serviço. Quando entra em uma padaria, por exemplo, você está confiante em que o local vai aceitar sua moeda, em troca dos itens que serão vendidos ali que você estiver comprando. A unidade de conta é um padrão de moeda que todos na economia usam para anunciar preços. Se um suco custa R$5 e uma bolacha R$2,50, é correto dizer que o suco custaria 2 bolachas? Sim, mas não fazemos dessa forma, pois usamos a moeda e não a bolacha como unidade de precificação de preço. Reserva de valor. Se não houver inflação, a moeda pode ser acumulada para a compra de um bem ou serviço no futuro. Assim, quando um vendedor aceita moeda no presente, ele pode ficar com a moeda e tornar-se um comprador no futuro. Padrões de pagamento diferido. A palavra, gente, diferido, ela significa o que é adiado, prorrogado.
Assim, a moeda é usada para facilitar os pagamentos e recebimentos ao longo do tempo. Essa função faz a moeda viabilizar o crédito e os adiantamentos financeiros. Dessa forma, quando uma pessoa compra uma mercadoria para pagá-la no futuro, ele utilizará a moeda para cumprir com esse acordo. Liberatória. A moeda tem a capacidade de liberar, por isso o termo liberatório, um devedor de uma situação passiva. O Estado que garante isso. Ou seja, quando alguém tem uma dívida e quita esse compromisso financeiro com a moeda, a pessoa fica livre da situação devedora, em termos jurídicos. Instrumento de poder, a moeda traz poder ao seu possuidor, ou seja, quem tem muito dinheiro acaba por ter poder, e quem tem poder almeja muito dinheiro. Esse poder não fica restrito apenas à área econômica, mas pode atingir também as esferas política e social. Motivos para as pessoas demandarem moeda no bolso. Motivo de transação, precaução e especulação. Transação. As pessoas demandam moeda do bolso para suas transações diárias, ou seja, as pessoas precisam ficar com moeda com elas mesmas para comprar alimento, combustível, roupa. A demanda por moeda para a transação surge da falta de coincidência no momento em que alguém recebe a moeda e que a utiliza para comprar seus bens e serviços. Ou seja, as pessoas não estão prestes a receber um dinheiro no exato momento em que precisam pagar por uma coisa, e por isso elas mantêm alguma moeda disponível entre seus recebimentos. Esse motivo está intimamente relacionado com a renda, ou seja, quanto maior a renda, mais dinheiro para comprar bens e serviços a gente vai requerer. Motivo de precaução. As pessoas demandam moeda por terem recursos financeiros disponíveis quando surgirem situações imprevistas, ou uma doença, ou alguma outra situação, né? Furou um pneu, precisa pagar o borracheiro, enfim. A gente tem que ter aquele valorzinho para pagar esses imprevistos, né? Por motivo de precaução. Esse motivo também está intimamente relacionado com a renda, ou seja, quanto maior a renda, mais dinheiro para comprar bens e serviços as pessoas vão requerer. E é o motivo de especulação. Aqui, administradores, é importante que os investidores devem deixar moeda no bolso, ou seja, demandar moeda para fazer algum novo negócio, que se apresenta como muito rentável. Se o investidor tem dinheiro aplicado em um investimento que tem uma carência mínima, o dinheiro obrigatoriamente precisa ficar aplicado por X meses, para que comece a render juros. E aparece uma oportunidade de investir em ações, que se mostram muito rentáveis, por exemplo. Ele só conseguirá aproveitar essa oportunidade de investimento se tiver dinheiro no bolso, já que não poderá tirar o dinheiro aplicado em um produto financeiro que não cumpriu sua carência mínima. Esse motivo de especulação está intimamente relacionado com a taxa de juros, ou seja, quanto maior a taxa de juros, menor será a demanda por moeda no bolso, ela estará investida. Uma observação importante aqui, pessoal: quando o governo faz política monetária expansionista, ele amplia a oferta de moeda, o que traz uma redução da taxa de juros básica da economia, aumentando a produção e o emprego do país, mas causando inflação. Enquanto que, quando o governo faz política monetária contracionista, ele diminui a oferta de moeda, o que traz um aumento da taxa básica de juros da economia. Com isso, diminui a produção e o emprego, mas ajuda a combater a questão inflacionária. Oferta e demanda de moedas e meios de pagamento. A teoria quantitativa da moeda, também chamada de equação das trocas, foi formulada para responder a seguinte pergunta: qual é a quantidade de moeda que o governo deve oferecer para que exista moeda suficiente para a aquisição de todos os bens e serviços disponíveis na economia? Ou seja, quanto dinheiro o governo deve imprimir para não faltar nem sobrar a moeda para comprar aquilo que já foi produzido? A resposta a essa pergunta é feita com base em uma análise sobre a equação das trocas. Olha aqui a formulazinha bacana. Equação das trocas é dado pela fórmula M, que é a minha oferta de moeda, vezes meu P, que é o meu nível de preço, médio de preço, vamos de novo, meu M, que é a minha oferta de moeda, vezes meu V, que é a velocidade de circulação da moeda, igual ao meu P,
que é o nível de preços, vezes o meu Y, que é a quantidade total produzida de bens e serviços, certo? A equação das trocas, muito importante. E vale ressaltar que, para os economistas clássicos, dois componentes da fórmula da equação das trocas são assumidos como valores constantes: a velocidade de circulação da moeda, principalmente no curto prazo. Mantidas as mesmas circunstâncias, não há motivo para a velocidade de circulação da moeda ser alterada. E a quantidade total produzida. Para os clássicos, a produção ou renda sempre está no ponto pleno de emprego. Dessa forma, se o meu V e P são constantes, né, toda vez que o governo aumenta a oferta de moeda, ele traz um aumento do nível médio de preços. E aí conseguiu conseguiu entender qual é o motivo do governo não sair imprimindo dinheiro para distribuir aos mais pobres? Simples e fácil, pessoal. O excesso de oferta de moeda vai causar o aumento da inflação, aquilo que a gente falou anteriormente. Base monetária. Total de moeda física. A base monetária, gente, nada mais é do que o total de moeda física injetada pelo Banco Central na economia, também chamada de passivo monetário do Banco Central, ou ainda high powered money, moeda de alta potência. A base monetária é formada pela soma do papel moeda em poder do público, o papel moeda em caixa do banco comercial e os depósitos compulsórios dos bancos criadores de moeda junto ao Banco Central. Assim, a expressão é dada pela seguinte formulazinha, que está ali embaixo, ali no rodapé da tela de vocês. B igual a P vezes M elevado a P, mais PM elevado a BC, mais D elevado a BC AM. Esta é a fórmula da base monetária, que nós vamos fazer um exercício em seguida lá na aula atividade. E aí chega a questão com a base monetária, o nosso chamado multiplicador monetário. O que é o multiplicador monetário? Oferta de moeda é definida como quantidade de moeda disponível na economia. Como os bancos criam moeda escritural, existe o efeito multiplicador. Hipótese: os bancos comerciais do sistema encaixam permanentemente 20% dos depósitos, concedendo empréstimos de 80% do total dos depósitos captados. Com isso, tem que ser feito um multiplicador monetário, que nada mais é do que o multiplicador da base monetária brasileira. Ele tem a função de mostrar o grau de expansão da base monetária, né, da moeda primária emitida, através dos empréstimos dos bancos comerciais e, consequentemente, com a criação de meios de pagamento. Ou seja, os meios de pagamento são um múltiplo da base monetária. Meios de pagamento é dado por M1 e o meu multiplicador pelo KB, mas nós vamos usar o K, certo? Aqui está a formulazinha do multiplicador da base monetária brasileira, ó, dado pela fórmula lá embaixo. K é igual a 1 dividido por C mais D vezes meu R1 mais meu R2. Nós vamos ver detalhadamente lá na aula atividade essa formulazinha. Fiquem tranquilos. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, CMN, é um conselho com o poder deliberativo máximo do sistema financeiro do Brasil, sendo responsável por expedir normas e diretrizes gerais para seu bom funcionamento. O CMN tem as seguintes funções: fixar diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro, disciplinar o crédito em todas as modalidades, limitar, sempre que é necessário, as taxas de juros, descontos, comissões, entre outras, determinar o percentual de recolhimento do compulsório, regular as operações de redesconto, regular a constituição, funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Instituições do Sistema Financeiro Nacional que compõem o CMN. CMN é nosso órgão normativo, certo? De lá saem todas as normas e diretrizes para as demais entidades supervisoras, intermediação financeira e operadoras, certo? Abaixo do órgão normativo nós temos entidades supervisoras, que aí vem o Banco Central, que coordena as intermediações financeiras dos bancos comerciais, de investimentos e bancos múltiplos. E nós temos a Comissão de Valores Mobiliários, o CVM, que coordena a Bolsa de Valores, as corretoras e as distribuidoras, certo? Vou falar agora para vocês aqui dois tópicos, do Banco Central e dos bancos comerciais, combinado?
Funções e papéis do Banco Central. O Banco Central ele tem as funções de emitir moeda, ser o banco dos bancos, ser o banco do governo, ser superintendente do sistema financeiro, executar a política monetária, né, determinada pelos governos, executar a política cambial, ser o depositário das reservas internacionais, assessorar economicamente o governo. A função, gente, do Banco Central, né, como eu coloquei antes ali, é ser o banco dos bancos. Ela é muito ampla, mas nela o Banco Central é responsável por, primeiro, ser o depositário das reservas bancárias e, segundo, por fornecer empréstimo aos bancos comerciais. Atenção, muito importante aqui, gente, ó, essa diferenciação. Dinheiro e moeda não são sinônimos. Enquanto o dinheiro é uma forma de moeda, a moeda tem um conceito mais amplo, pois abrange todos os ativos que as pessoas usam para comprar bens e serviços de outras pessoas. Emitir moeda e imprimir moeda são dois conceitos diferentes. A emissão de moeda está relacionada com a alteração da quantidade dos meios de pagamentos do país. Já a impressão de moeda se refere ao processo de produção física de moedas e de cédulas e moedas metálicas. Lembre-se, o Banco Central do Brasil tem como missão a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro. É o banco dos bancos. Tipos de bancos. Então nós temos alguns tipos de bancos. Entre eles o comercial, de investimento e os bancos múltiplos. Bancos comerciais são instituições financeiras públicas ou privadas que concedem financiamentos de curto e médio prazos para empresas e pessoas físicas. Fazem a captação dos recursos financeiros via depósitos à vista, contas correntes, podendo também captar depósitos a prazos. Bancos de investimento são instituições financeiras privadas que concedem financiamentos de médio e longo prazos para empresas, além de prestarem serviços especializados em operações de participação societária de caráter temporário, tais como oferta inicial de ações, operações internacionais e administração de carteiras de investimento. Fazem captação de recursos financeiros apenas via depósitos a prazo, não possuem contas correntes. Já os bancos múltiplos, já está dizendo o nome, né? Eles englobam as funções do banco comercial e dos bancos de investimento. Exemplos de bancos múltiplos, a gente vê muito em propagandas de rádio e TV, né? Meu banco múltiplo, nós temos no Brasil o Itaú, o Bradesco, o Santander, o HSBC, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, certo? E além do mais, eles também são responsáveis por atuarem na concessão de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil, certo? Combinado então, gente? Vamos para a nossa aula atividade então? Não esqueçam, encerrando aqui eu vou abrir o Zoom, muita informação importante para passar para vocês a respeito da nossa prova digital semana que vem. Inicialmente as trocas de mercadorias eram feitas pelo escambo, mas logo surgiram as moedas mercadorias. Lá no início da revisão eu comentei isso. O que a moeda mercadoria trouxe como facilitador para as trocas? A alternativa correta é a letra A. Ela viabilizou as vendas, independentemente de o comprador ter um bem que interessasse ao vendedor. Mas ela deu início à questão dessa viabilização das vendas, né? Trocando mercadoria por moeda. Número 2, e ali a questãozinha que a gente vai detalhar um pouquinho, tá? Dentro da política fiscal, temos duas grandes áreas de atuação. A política de gastos públicos, ou seja, controle dos gastos do governo, e a política tributária, a capacidade de arrecadação de impostos. Essas duas ferramentas, entre outras, são aplicadas para atingir as políticas econômicas de curto prazo de emprego e inflação, ou seja, visam estimular ou inibir a demanda agregada. Ok? Segundo Lopes e Rossetti, a elevada participação da moeda escritural na composição dos meios de pagamentos pode ser explicada pelo efeito multiplicador, do qual decorre o mecanismo de criação de moeda pelos bancos comerciais, denotado que K na fórmula é dado pelo multiplicador da base monetária. O nosso C, lá da fórmula lá embaixo, é dado pela retenção do público, que nada mais é do que a divisão do nosso PM elevado a P dividido pelo MP, que está dado ali embaixo também. Meu D é a taxa de depósito à vista, que está dado ali embaixo os índices do meu D elevado a P na BC dividido pelo MP. O meu R1 é a taxa de encaixe do depósito à vista dos bancos comerciais, que está dado também o meu PM elevado a BC dividido por DP elevado a BC. E o meu R2, taxa de reserva dos bancos comerciais,
que nada mais é do que a divisão entre o meu D elevado a BC/AM dividido por D elevado a meu DP, desculpa, BC. Os meios de pagamentos serão dados por MP igual PMP mais D elevado a P BC. Sendo todos os dados aqui, gente, ó, ali embaixo, então, dados na fórmula. Com a seguinte fórmula, lá embaixo do multiplicador, K igual a 1, dividido por C mais D, multiplicado por R1 mais R2, né, nós podemos fazer da seguinte situação. Está aqui a fórmula, os nossos multiplicadores econômicos, nós vamos primeiro encontrar, tem que encontrar o meu C. Como é que eu faço com o meu C? Olha no cantinho direito ali da tela. C, taxa de retenção do público, dado por PM elevado a P dividido pelo meu MP. E assim sucessivamente. Achei individual, cada um está em verdinho lá embaixo. Ó, a alternativa correta será a letra B, mas está em verde. 0,4178. Nós vamos colocar, simplesmente substituir na fórmula. É muito simples de fazer o cálculo, né, do multiplicador. Então, o meu K é igual a 1 dividido pelo meu C mais D vezes meu R1 mais R2, que o resultado dará 1.401. Aproximadamente a resposta que eu tenho para fins de arredondamento, 1.40. A alternativa correta é a letra B. Próxima questão. Ao cumprir seu papel de banco dos bancos, o Banco Central é o depositário das reservas bancárias, empresta dinheiro aos bancos comerciais, certo? O Banco Central, lembra lá que eu fiz uma observação embaixo, ele é responsável por duas situações muito importantes: ser o depositário das reservas bancárias e, segundo, fornecer empréstimo aos bancos comerciais. Alternativa correta, a letra A. Nossa última questãozinha então, pessoal, lembrando, estou no chatzinho aqui, em seguida vamos lá para o Zoom. Quais os bancos podem receber depósitos à vista? Apenas os bancos comerciais e os bancos múltiplos. E uma curiosidade, mais de 75% de todos os depósitos realizados no Brasil são feitos apenas em 4 bancos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Bradesco, que são bancos múltiplos. Certo, pessoal? Agradeço de coração a presença de todos aqui. Vou encerrar aqui, nós vamos abrir o Zoom. Espero que todos vocês estejam bem. A saudade realmente aperta muito, mas a gente ainda tem que ficar alguns dias aí recluso aí, é essencial para nós. Tá bom, gente? Vamos pro Zoom então. Até mais!